papel, a gente tem que ficar cauteloso na hora de comprar. Porque o fundo de papel nada mais é do que a renda fixa. Então, você está comprando fundo imobiliário com a casca de fundo imobiliário, mas o que você está comprando lá dentro? Renda Ativo fixa. de renda fixa. Renda fixa. Então, você tem que tomar cuidado, porque renda fixa não valoriza. É aquilo que eu falei, o pré-fixado não valoriza. Então, não pense que a dívida que você comprou, ela vai valorizar. Por que você tem que ter esse drive instalado na sua cabeça para olhar para os fundos de papéis? Porque quando você vai comprar um fundo de papel, se ele tiver com um PVP maior do que 1, a única chance que tem de acontecer é de cair. Não tem como. Bateu 1.1, a chance que tem é de cair. Pode ser que suba? Pode. Mas tá assim, ó, 90% para cair e 10% para subir. O que faz esses fundos imobiliários de papéis mais famosos subirem? Por exemplo, agora o KNCR tá com PVP, mesmo com a queda, o KNCR tá com PVP de 1.03. O que faz esses fundos imobiliários de papéis indexados a dívidas, dívida não valoriza, ter um valor maior do que o seu próprio valor? É só especulação, medo do mercado, que é indexar a taxa, e às vezes confiança no fundo, porque o fundo é muito bom. Então, no caso do MXRF11, hoje ele tá descontado. Eu lembro que tinha gente gravando vídeo, comprando MXRF11 a R$11, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu. PVP a 106, 107. Tomara que esses caras que estão assistindo esse vídeo venham pro meu canal também, porque aí vai que salva alguns, né? Eu fiz um vídeo. Graham, que foi um mentor do Warren Buffett, ele tem um livrão, né? Um investidor inteligente e tal do Graham. Ele fala sobre isso. A gente não ganha dinheiro porque a gente investe em boas empresas. A gente ganha dinheiro porque a gente investe em empresas descontadas. Boas empresas descontadas. E aí depois foi adicionada boas empresas descontadas. Mas o Graham, inclusive o Warren Buffett, que foi o seu discípulo, ele tinha uma estratégia chamada bituca de cigarro, que ele comprava uma empresa ruim mesmo. Mas a empresa era tão ruim, mas tão ruim, que tava tão descontado que às vezes dava aquela respirada e aí ele vendia. Então o Warren Buffett, ele ganhou muito patrimônio com isso. E aí depois a gente adicionou, aqui no Brasil precisa ser descontado e tem que ser boa também, porque aqui no Brasil é arriscado. Então tem que ser empresa boa, descontada e que pague dividendos também, para diminuir um pouquinho o seu... né? Que não esteja lá com a receita... Exato, não esteja amarrada, né? Então, você vai ficar... A Bolsa de Valores, ela não é um lugar para você ganhar dinheiro do nada. Você não faz dinheiro surgir do nada. Você pega o seu dinheiro ralado, trabalhado, que é o dinheiro pai que eu chamo, e você casa ele com o dinheiro mãe, que são as empresas. A única coisa que consegue frutificar nesse mundo é a mãe. Então você casa seu pai com a mãe, e aí nasce o filhote, que é o dividendo. Aqui no Brasil, a gente precisa tomar cuidado de não investir só pensando no dividendo. E não pode, tem que tomar cuidado também para não investir só pensando em desconto. Diferente lá dos Estados Unidos, que a maior parte das empresas, a competitividade é tão alta que as empresas são melhores em longo prazo do que aqui. Aqui a gente tem que tomar mais cuidado. Então a gente tem que juntar tudo, né? Que é uma frase, inclusive, do Barsi, da Louise Barsi. Eu ganho dinheiro quando eu compro dinheiro. Quando eu compro empresas boas, baratas e que pagam bons dividendos. Esse aqui é o trio que você tem que ter aqui no Brasil mesmo. Ô, Léo... Não, mas quais fundos imobiliários que você acredita estar melhores que o MXRF11? Você tá vendo os fundos imobiliários mais baratos que são de base 10 também. Só pra não complicar, porque às vezes eu falo mais barato, só que ele é base 100, aí o pessoal fala, mas aí é meu prefiro o MXRF11. Né? Então, que dá pra comparar com o MXRF11, que seja base 10, que tá mais descontado e que tem o mesmo papel do MXRF11. Tem o KNSC, KNSC. Também gosto. Ele é diversificado, ele tem metade do seu portfólio em IPCA e metade do portfólio em CDI. Ele não tem taxas altas, então ele é um high grade, é um fundo mais seguro, igual o MXRF11, só que ele tá descontado. Então você vê lá hoje o MXRF11, eu não sei quanto que abriu hoje aí, mas deve estar 0,99 ou 1, deve ter batido 1. E o KNSC deve estar a última vez que eu olhei, tava 0,93, 0,95 por aí. Então tá mais descontado, 5% de desconto. E aí, aqui no caso, você tá comprando uma dívida descontada. A dívida, ela não valoriza e ela não desvaloriza. Então, se você comprar a dívida descontada, ela pode fazer a tendência de regressão à média. Ela sempre vai fazer tendência de regressão à média. Se você comprar cara, ela vai voltar. Se você comprar barato, ela vai voltar. Pode demorar, mas volta. E tem um outro fundo imobiliário também. Eu vou citar um de base 10 e um outro de base 100. Tem um de base 10 que é o MCCI. O MCCI também é muito bom. Ele é indexado... Da Mauá, né? Ele é indexado 100% em IPCA. E nesse momento, esses fundos de papel, porque a gente tem uma máxima dentro dos fundos imobiliários, que é assim, taxa de juros subiu, fundo imobiliário de tijolo cai e fundo imobiliário de papel sobe. Né? Não tem essa máxima? Sim. Porque o fundo imobiliário de papel é indexado a taxa de juros, então se a taxa de juros sobe, ele sobe também. Mas isso não é verdade. Tanto é que caiu agora. Isso não é verdade. Isso só é verdade para os fundos indexados a CDI. Por isso que aconteceu o que aconteceu com o BTCI, com o próprio KNCR. O KNCR se manteve. São indexados a CDI. Então, como o rendimento tá só em CDI, tudo bem, aí ele valoriza. Mas os indexados a IPCA, não, eles vão cair quando a taxa de juros subir. Mas por quê? Marcação ao mercado, né? Então, quando você indexa
o seu investimento é o IPCA mais 7, por exemplo, hoje você tá comprando aí IPCA mais 7 no Tesouro Direto, que é loucura também, meu Deus do céu. Tá muito Mas aí alto. você compra lá seu IPCA mais 7 e a taxa sobe, vamos supor, de 12 para 20. A sua taxa pré-fixada vai subir também. Perde valor, né? E aí você perde o valor do título. Então, no caso, o fundo imobiliário desvaloriza. O papel indexado a IPCA. Fundo base 10. E aí muitas pessoas que estão iniciando com pouca grana me perguntam assim: André, eu consigo montar uma carteira só com fundos imobiliários base 10? E para longo prazo, dá para manter isso? Queria saber sua opinião. Boa. A resposta rápida, assim, ó, é que sim, dá para montar. A resposta agora mais prolongada. Não é a melhor opção. Tá? Não é a melhor opção. Por quê? Para você começar, não tem como. Eu comecei com base 10 também, galera. Eu lá, 5 anos atrás, o meu primeiro fundo imobiliário foi base 10. E tinha muito menos na época, Como né? é que você vai investir? Você só tem 50 pila. Como que você vai investir no fundo que custa 150? Não tem como. Não dá. Aí você vai parar, não vai investir? Não, tem que começar com base 10. Só que dentro dos fundos base 10, a indústria de fundos de papéis descobriu isso mais rápido, né? E fez muito mais desdobramento. Então a gente vai ver muitos fundos base 10 e são fundos de papel. Sim. Não tem como você ter sua carteira toda indexada a papel, né? Então, aí imagina, o fundo imobiliário, um investidor de leigo, ele começa renda fixa e fundo de papel. Tá tudo na renda fixa, não tem, né? Na verdade, ele só tá aumentando um pouquinho o risco da renda fixa dele. Então, o fundo imobiliário de base 10 não tem nada de errado. Hoje a gente tem poucos fundos imobiliários de base 10 e de tijolos. Tem o próprio Gari, o GGRC que eu citei, tem um fundo de shopping, que é o CPSH, que tem outros muito melhores do que ele, mas tem alguns fundos de tijolos de base 10. Hoje, eu tô seguindo como a minha carteira estruturalmente falando de fundos imobiliários. 80% de tijolo dentro dos fundos imobiliários e 20% de papel. Então, não dá pra você montar uma carteira hoje com 10, 15 fundos imobiliários ali, pra você manter sua diversificação, com 10, aí no caso, 10 fundos imobiliários de tijolos e 5 de papel, tudo de base 10, não tem como. Mas você consegue montar uma carteira de 5 fundos imobiliários, aí você só vai diminuir a proporção. Você consegue montar uma carteira de 5 fundos imobiliários, até porque seu aporte não é tão grande, né? Tô pensando que seu aporte é 250, 100 reais, você consegue. Você cria lá 3 fundos imobiliários base 10 de tijolo e 2 fundos imobiliários base 10 de papel. Dá para criar tranquilo, você vai ter um yield bom, você não vai ter um yield abaixo da média. E aí depois, passei 1 ano, 2 anos com a carteira base 10. Pô, você já tem, junto com o dividendo que você tá recebendo, mais do que você aporta, e eu vou considerar que você tá seguindo os canais aqui, né? Tanto do Irmão Dias, tanto da Carol quanto do André e o meu. Você vai seguir, você vai aumentar essa renda aí, né? É possível que você vai ganhar 100 reais o resto da sua vida até você completar 60 anos, né? Então, considerando que você vai aumentar a sua renda, com os dividendos que já vão vir, aí você vai conseguir começar a comprar ação mais cara, fundo imobiliário de base 100. E a tendência, Andrezão, é que os fundos imobiliários eles se desdobrem, né? Não faz sentido... Vários estão nesse caminho já, né? Não faz sentido os fundos imobiliários continuarem aí na base 100. As próprias ações estão... Agora a gente consegue ver muito mais um rol de ações entre 10 e 30 reais, né? Então, a tendência é que o investimento seja realmente mais acessível. Lá nos Estados Unidos não tem desdobramento porque consegue comprar em fração. Então, com $5 você consegue comprar um pedacinho de uma ação, né? Aqui você não consegue, tem que ser uma ação ou lote. Antes era o lote ainda, imagina. Tanto que era difícil para a pessoa que não tinha dinheiro começar a investir. Então, hoje não existe mais isso. Você com 10 reais, eu até gravei um vídeo mostrando que você pode escolher entre uma Coca-Cola 2 litros zero ou comprar uma cotinha de fundos imobiliários. Se você fizer isso aqui muito tempo da sua vida, você vai ficar mais saudável e rico. Exato. Exato. Mais magro.